Bem-vindos ao Mente Aberta, e no vídeo de hoje vamos explorar um pouco sobre a economia da Rússia. A Rússia é um país de dimensões continentais, com uma população de cerca de 146 milhões de habitantes e uma rica diversidade de recursos naturais. Mas como funciona a economia desse gigante eurasiático? Quais são os seus principais setores, parceiros comerciais e desafios? Neste vídeo, vamos explorar essas questões e entender melhor a dinâmica econômica da Rússia. A economia da Rússia é classificada como de renda média alta, mista e de transição, ou seja, que passou por um processo de reformas de mercado após o colapso da União Soviética em 1991. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o Produto Interno Bruto, PIB, da Rússia em 2019 foi de 1,7 trilhão de dólares, o que a coloca como a 12ª maior economia do mundo. O PIB per capita foi de 11.584,99 dólares, o que indica um nível de desenvolvimento humano relativamente alto, com um índice de 0,824. A Rússia é um país que passou por diversas crises econômicas ao longo da sua história, algumas delas com consequências devastadoras para a sua população e para o seu papel no cenário mundial. Um dos momentos trágicos foi a Revolução Russa de 1917, que derrubou o regime czarista e instaurou o sistema socialista no país. A revolução foi motivada, em parte, pela insatisfação popular com a situação econômica da Rússia, que estava envolvida na Primeira Guerra Mundial e sofria com a escassez de alimentos, a inflação e a desigualdade social. A revolução provocou uma guerra civil entre os bolcheviques, liderados por Lenin, e os brancos, que defendiam o antigo regime. A guerra civil durou até 1921 e causou milhões de mortes, além de destruir a infraestrutura e a produção agrícola e industrial do país. A economia russa entrou em colapso e o governo teve que recorrer a medidas extremas, como a coletivização forçada das terras, a nacionalização das empresas e o confisco de bens. A fome e a miséria se espalharam pelo país e muitas pessoas tentaram fugir ou se rebelar contra o novo regime. A economia da Rússia é fortemente baseada na exploração e exportação de recursos energéticos, principalmente petróleo e gás natural. A Rússia é o maior exportador mundial de gás natural e um dos maiores exportadores de petróleo, sendo esses produtos responsáveis por cerca de 60% das receitas de exportação do país. Além disso, a Rússia possui uma grande variedade de outros recursos minerais, como o carvão, metais preciosos, diamantes, urânio e titânio, que também são importantes fontes de renda. A indústria é outro setor relevante da economia russa, representando cerca de 32% do PIB. A Rússia possui uma indústria diversificada, que inclui desde máquinas e equipamentos até produtos químicos, têxteis, alimentos e bebidas. A indústria de defesa é uma das mais desenvolvidas e competitivas do mundo, produzindo desde armas e munições até aviões e veículos espaciais. A Rússia também tem uma indústria nuclear avançada, que fornece energia elétrica e aplicações médicas e científicas. A agricultura é um setor menos expressivo na economia russa, contribuindo com apenas 4,7% do PIB. Apesar de possuir uma grande extensão territorial, a Rússia enfrenta limitações climáticas e de solo para o cultivo de diversas culturas. A Rússia é um grande produtor de cereais, como trigo, cevada e milho, e também de batata, beterraba e girassol. A pecuária é voltada principalmente para a produção de carne bovina, suína e de aves, além de leite e ovos. O setor de serviços é o que mais emprega na economia russa, ocupando cerca de 62% da força de trabalho. O setor de serviços abrange atividades como comércio, transporte, comunicação, educação, saúde, turismo e finanças. A Rússia possui um sistema bancário relativamente desenvolvido, com cerca de 500 bancos, sendo o Banco Central da Federação Russa o órgão regulador e emissor da moeda nacional, o ruble.
A Rússia também tem uma bolsa de valores, a Moscow Exchange, que é a maior da Europa Oriental. A Rússia é um país que participa de diversos blocos e organizações econômicas internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, OMC, a Comunidade dos Estados Independentes, SEI, o G20, o BRICS e a União Econômica Eurasiática. Os principais parceiros comerciais da Rússia são a União Europeia, a China, a Bielorrússia, a Turquia, a Coreia do Sul e a Índia. A Rússia exporta principalmente produtos energéticos, metais, madeira e equipamentos e importa principalmente máquinas, veículos, produtos farmacêuticos, plásticos e alimentos. A economia da Rússia enfrenta alguns desafios para o seu crescimento e desenvolvimento sustentável. Um deles é a dependência excessiva dos recursos energéticos, que torna a economia vulnerável às flutuações dos preços internacionais e às sanções políticas. Outro desafio é a diversificação e a modernização da estrutura produtiva, que requer mais investimentos em inovação, infraestrutura, educação e qualificação profissional. Além disso, a Rússia precisa lidar com problemas sociais, como a pobreza, a desigualdade, a corrupção e o envelhecimento populacional. A economia da Rússia é, portanto, uma economia complexa e contraditória, que combina aspectos de uma potência emergente com aspectos de uma potência em declínio. A Rússia tem um papel importante no cenário econômico mundial, mas também precisa enfrentar os seus próprios desafios internos. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui.